Ela era doce e delicada, fugia de um ex insistente, até que o chefe a puxou pela cintura e mudou o rumo daquela noite. Um gesto, um olhar, e nada voltou a ser igual. O celular vibrou pela 10ª vez em menos de 1 hora. Camila Santos olhou para a tela e suspirou profundamente ao ver o nome que insistia em aparecer. Rafael. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto rejeitava a chamada, como havia feito com todas as anteriores. Mais uma vez? Perguntou Márcia, sua melhor amiga e colega de trabalho, observando a expressão tensa de Camila. Ele não para, Márcia. Desde que terminamos há 3 meses, ele liga todo dia. Às vezes, várias vezes por dia. Camila guardou o celular na gaveta da mesa, como se isso pudesse fazer Rafael desaparecer de sua vida. O escritório de advocacia Mendes em Associados funcionava no 15º andar de um prédio moderno na Avenida Paulista. As grandes janelas ofereciam uma vista impressionante da cidade de São Paulo, mas naquele momento, Camila mal notava a paisagem urbana que se estendia diante de seus olhos. Você já pensou em mudar de número? Sugeriu Márcia, ajeitando os óculos enquanto organizava alguns processos. Já mudei 2 vezes. Ele sempre consegue descobrir o novo número. Não sei como, mas consegue. A voz de Camila saía carregada de frustração e medo. Ela era uma jovem bonita, com cabelos castanhos que caíam suavemente sobre os ombros e olhos verdes que costumavam brilhar com alegria, mas que ultimamente pareciam sempre preocupados. Seu jeito doce e delicado conquistara todos no escritório, especialmente por sua dedicação ao trabalho e pela forma respeitosa como tratava colegas e clientes. Camila, isso não é normal. Você deveria procurar a polícia, insistiu Márcia, baixando a voz para que outros colegas não ouvissem. E dizer o quê? Que meu ex-namorado me liga muito? Eles vão rir da minha cara. Rafael é inteligente, ele nunca me ameaçou diretamente. Apenas diz que me ama, que quer conversar, que não consegue me esquecer. Camila passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de 3 meses de perseguição constante. O telefone da mesa tocou, interrompendo a conversa. Era a linha interna. Camila, o Dr. Eduardo gostaria de falar com você em sua sala, informou Sandra, a secretária. Camila sentiu um frio no estômago. Será que Eduardo havia notado sua distração? Dr. Eduardo Mendes era o sócio principal do escritório, um homem sério e dedicado ao trabalho, conhecido por sua eficiência e profissionalismo. Aos 32 anos, ele havia construído uma reputação sólida no meio jurídico paulistano. Vai ficar tudo bem, sussurrou Márcia, dando um toque encorajador no braço da amiga. Camila caminhou pelo corredor em direção à sala de Eduardo, seus saltos baixos ecoando suavemente no piso de mármore. Respirou fundo antes de bater na porta. Entre, veio a voz firme de dentro da sala. Eduardo estava sentado atrás de sua mesa de mogno, analisando alguns documentos. Seus cabelos escuros estavam ligeiramente bagunçados, sinal de que havia passado a mão neles várias vezes, um hábito que Camila havia notado quando ele estava concentrado. Ele levantou os olhos quando ela entrou e, por um breve momento, seu olhar severo se suavizou. Sente-se, por favor, disse ele, apontando para a cadeira em frente à mesa. Camila se acomodou, tentando manter a compostura profissional, mas seus nervos estavam à flor da pele. Camila, notei que você tem parecido tensa ultimamente. Há algum problema que possa estar afetando o seu trabalho? A pergunta foi feita com cuidado e havia uma preocupação genuína em sua voz que ela não esperava. Por um momento, Camila considerou se abrir, contar sobre Rafael, sobre o medo constante, sobre as noites mal dormidas, mas rapidamente se conteve. Eduardo era seu chefe, não seu confidente. Não, Dr. Eduardo, está tudo bem. Se meu trabalho não está satisfatório, posso melhorar. Começou ela, mas foi interrompida. Seu trabalho é exemplar, como sempre. Não é isso. Eduardo se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos escuros fixos nos dela. É que... Bem, você parece assustada. E isso me preocupa. As palavras dele a pegaram desprevenida. Durante 3 meses ela havia tentado esconder seu medo, manter uma fachada profissional, e aparentemente não havia conseguido enganar Eduardo. Camila hesitou, suas defesas se desmoronando diante da preocupação genuína dele. Nesse momento, seu celular tocou. Mesmo dentro da bolsa,
O som ecoou na sala silenciosa. Eduardo franziu o senho ao ver a expressão de terror que passou pelo rosto de Camila. "Atenda", disse ele suavemente. "Não preciso", murmurou ela, mas o telefone continuou tocando. Eduardo se levantou da cadeira e caminhou até ela. Sua presença era ao mesmo tempo imponente e reconfortante. "Camila, alguma coisa está acontecendo. E eu gostaria de ajudar se você me permitir." Era a primeira vez que ela via essa faceta mais humana de seu chefe, e de alguma forma isso a fez se sentir um pouco menos sozinha em meio ao pesadelo que sua vida havia se tornado. O telefone finalmente parou de tocar, mas a tensão na sala permaneceu. Eduardo havia retornado para trás de sua mesa, mas seus olhos não deixaram o rosto pálido de Camila nem por um segundo. "Era ele, não era?" perguntou Eduardo, sua voz baixa, mas firme. Não era realmente uma pergunta, mas uma constatação. Camila o encarou surpresa. Como ele podia saber? Como o senhor... Camila, você trabalha aqui há 2 anos. Conheço seu comportamento, sua personalidade. Nos últimos 3 meses algo mudou drasticamente. Você se sobressalta com qualquer ruído, evita atender o telefone, e sempre que seu celular toca, você fica com essa expressão de terror. Eduardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Além disso, notei que às vezes você olha nervosa para a recepção, como se esperasse que alguém indesejado aparecesse." A percepção dele a deixou ainda mais surpresa. Camila não imaginava que Eduardo prestasse tanta atenção aos funcionários, especialmente a ela. Sempre o viu como um chefe distante, profissional, focado apenas nos casos do escritório. "É meu ex-namorado", admitiu ela finalmente. Sua voz quase um sussurro. "Rafael, ele não aceita que terminamos e ele me persegue constantemente." O maxilar de Eduardo se contraiu. Ele se recostou na cadeira, processando a informação. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" 3 meses. Desde que terminei com ele." Camila brincava nervosamente com a alça de sua bolsa. "No início achei que era só fase, que ele ia cansar e me deixar em paz. Mas está piorando. Ele descobriu onde moro, onde trabalho, onde costumo almoçar. Às vezes o vejo parado do outro lado da rua, apenas me observando." Eduardo se levantou abruptamente, caminhou até a janela e olhou para a avenida movimentada lá embaixo. Suas mãos estavam cerradas em punhos. "Você procurou a polícia?" "Tentei. Mas ele é esperto. Nunca me ameaça diretamente, nunca faz nada que possa ser considerado crime. Apenas persiste. Os policiais disseram que não podiam fazer nada enquanto ele não cruzasse certa linha." A frustração era evidente na voz de Camila. Eduardo se virou para encará-la, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. "Isso é inaceitável. Nenhuma mulher deveria viver com esse tipo de medo." Ele voltou para trás da mesa, mas dessa vez permaneceu em pé. "A partir de hoje você não vai mais almoçar sozinha. Ou vai comigo ou com outro colega do escritório." "Doutor Eduardo, o senhor não precisa..." começou Camila, mas ele a interrompeu com um gesto. "Não é uma sugestão, Camila. É uma determinação. E quero que você me avise imediatamente se ele aparecer aqui no prédio ou se você o vir nos arredores." Camila sentiu uma mistura de alívio e confusão. Por que Eduardo estava sendo tão protetor? Por que se importava tanto? Por que está fazendo isso? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Eduardo hesitou por um momento, como se estivesse lutando consigo mesmo sobre o quanto deveria revelar. "Porque..." Ele parou, passou a mão pelos cabelos, um gesto que Camila havia aprendido a associar com momentos em que ele estava tentando encontrar as palavras certas. "Porque ninguém merece viver com medo. E porque você é uma pessoa especial, Camila. Mais especial do que você imagina." As palavras dele fizeram o coração de Camila acelerar. Havia algo na forma como ele havia dito, um tom mais pessoal, mais íntimo, que a fez questionar se havia algo mais por trás de sua preocupação profissional. "Eu não sei o que dizer", murmurou ela. "Não precisa dizer nada. Apenas me prometa que não vai enfrentar isso sozinha." Eduardo se aproximou dela e, pela primeira vez desde que começaram a conversar, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. "Somos uma equipe aqui, Camila, e equipes se protegem mutuamente."
Camila assentiu, sentindo uma sensação de segurança que não experimentava há meses. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia completamente sozinha. Agora, disse Eduardo, voltando ao tom mais profissional, mas mantendo a gentileza na voz. Vamos trabalhar no caso Morrison. Preciso de sua análise dos contratos até o final do dia. Claro, Dr. Eduardo. Obrigada. Por tudo. Quando Camila se levantou para sair, Eduardo chamou seu nome suavemente. Camila? Ela se virou para encará-lo. Se precisar de qualquer coisa, qualquer hora do dia ou da noite, você tem meu número pessoal na agenda do escritório. Não hesite em usar. Camila saiu da sala com o coração acelerado, mas pela primeira vez em meses, não era apenas por causa do medo. Havia algo mais, algo que ela não conseguia definir completamente, mas que a fazia sentir que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Enquanto isso, Eduardo permaneceu em sua sala, olhando pela janela e pensando na conversa que acabaram de ter. Há muito tempo ele observava Camila. Admirava sua dedicação, sua gentileza, sua força silenciosa. Ver o medo em seus olhos havia despertado nele um instinto protetor que ele nem sabia que possuía. E agora, finalmente, ele tinha uma razão para se aproximar dela, para protegê-la, mesmo que isso significasse quebrar suas próprias regras sobre relacionamentos no trabalho. 2 semanas haviam se passado desde a conversa na sala de Eduardo, e Camila notou uma mudança significativa em sua rotina. Verdadeiro a sua palavra, Eduardo havia se certificado de que ela nunca almoçasse sozinha. Às vezes era Márcia quem a acompanhava. Outras vezes era algum outro colega do escritório, mas na maioria das vezes era o próprio Eduardo. Naquela quinta-feira chuvosa de março, Camila estava organizando os documentos finais do caso Morrison, quando Eduardo apareceu ao lado de sua mesa. "Pronta para o almoço?" perguntou ele, já vestindo o blazer cinza que realçava seus ombros largos. "Só mais 5 minutos", respondeu Camila, salvando o arquivo no computador. "Quero terminar essa análise antes de sair." Eduardo esperou pacientemente, observando-a trabalhar. Havia algo hipnotizante na concentração dela, na forma como seus olhos verdes se focalizavam na tela, na maneira delicada como suas mãos se moviam pelo teclado. Ele havia percebido esses detalhes muito antes da situação com Rafael, mas agora se permitia admirá-la mais abertamente. "Pronto", disse Camila, levantando-se e pegando sua bolsa. "Para onde vamos hoje? Que tal aquele restaurante italiano novo na Rua Augusta? Ouvi dizer que é muito bom." Eles pegaram o elevador juntos, e durante a descida, Camila não pôde deixar de notar como Eduardo parecia diferente nas últimas semanas. Mais relaxado, mais conversativo. Às vezes ela o pegava olhando para ela de um jeito que fazia seu coração acelerar, mas rapidamente afastava esses pensamentos. Ele era seu chefe, e ela acabara de sair de um relacionamento complicado. O restaurante ficava a 3 quadras do escritório. Enquanto caminhavam pela calçada movimentada, Eduardo mantinha-se próximo a Camila, atento ao movimento ao redor. A chuva fina que caía tornava as ruas ainda mais movimentadas, com pessoas se abrigando em marquises e corredores. "Eduardo", disse Camila, usando seu nome pela primeira vez sem o doutor. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Ele a olhou surpreso pelo uso informal de seu nome, mas gostou da intimidade que isso sugeria. "Claro. Por que nunca se casou?" A pergunta saiu antes que ela pudesse repensar e imediatamente se arrependeu. "Desculpa, não devia ter perguntado isso." Eduardo riu, um som baixo e genuíno que ela raramente ouvia. "Não, tudo bem. É uma pergunta justa." Ele parou em um semáforo e a encarou. "Nunca encontrei a pessoa certa, eu acho. Meu trabalho sempre foi minha prioridade, e as mulheres com quem me relacionei nunca compreenderam isso. Além disso..." Ele hesitou como se estivesse decidindo se deveria continuar. "Eu sempre esperei por alguém que me fizesse querer mudar minhas prioridades." Havia algo na forma como ele disse isso, olhando diretamente em seus olhos, que fez Camila sentir borboletas no estômago. "E você?" perguntou Eduardo enquanto atravessavam a rua. "Como foi que se envolveu com... Rafael?" A menção do nome fez Camila se encolher ligeiramente. "Nos conhecemos na faculdade. Ele era carismático, engraçado. No início." Ela suspirou. "Mas com o tempo percebi que ele era possessivo, controlador.
Sempre questionava onde eu estava, com quem falava. Achava que era ciúme normal, mas depois entendi que era algo mais sério. E o que te fez terminar com ele? Ele começou a me isolar dos meus amigos, da minha família. Dizia que eles não me mereciam, que só ele realmente me amava. Camila parou de andar por um momento. Um dia percebi que não me reconhecia mais. Não sorria. Não tinha vontade própria. Era como se eu tivesse desaparecido. Eduardo sentiu uma raiva crescer dentro dele. Como alguém podia tentar destruir o espírito livre e doce de Camila. Você foi muito corajosa em terminar, disse ele suavemente. Não me sinto corajosa. Na verdade, me sinto covarde por ter deixado chegar a esse ponto. Eduardo parou e se virou para ela, suas mãos segurando gentilmente os braços dela. Camila, escute bem o que vou te dizer. Você não é covarde. Você é uma das pessoas mais fortes que conheço. Reconhecer uma situação tóxica e ter coragem para sair dela requer uma força imensa. Eles estavam parados na calçada, próximos demais, e Camila podia sentir o calor emanando do corpo dele, apesar da chuva fina. Por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Eduardo, ela começou, mas sua voz foi interrompida por uma voz familiar vinda de trás dela. Camila, que coincidência te encontrar aqui. Ela se virou rapidamente e sentiu o sangue gelar em suas veias. Rafael estava ali, a poucos metros de distância, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele era alto, moreno, com um charme superficial que escondia sua verdadeira natureza. Rafael, murmurou ela, instintivamente se aproximando mais de Eduardo. Quem é seu amigo? Perguntou Rafael, seu tom amigável, mas seus olhos frios enquanto analisava Eduardo. Eduardo imediatamente se posicionou ligeiramente à frente de Camila, seu corpo se tornando uma barreira protetora. Eduardo Mendes, disse ele, sua voz firme e autoritária, e você deve ser Rafael. Ah, o famoso chefe, disse Rafael, sua voz carregada de ironia. Camila fala muito de você. Engraçado, ela nunca mencionou você, respondeu Eduardo, seu tom gelado. A tensão no ar era palpável. Camila podia sentir seu coração disparando, mas dessa vez não era apenas de medo. Era também de gratidão por ter Eduardo ao seu lado. Bem, Camila, disse Rafael, ignorando Eduardo e se dirigindo diretamente a ela. Que tal conversarmos? Tenho certeza de que seu chefe não se importa de nos dar alguns minutinhos de privacidade. Na verdade, eu me importo, disse Eduardo, dando um passo à frente. E Camila já deixou claro que não quer falar com você. Rafael riu, mas não havia humor em sua expressão. Que protetor! Diga-me, Camila, você já contou para ele sobre nós? Sobre como éramos felizes antes de você surtar e decidir terminar tudo? Chega, disse Camila, encontrando sua voz. Rafael já te disse várias vezes. Acabou. Por favor, me deixe em paz. Você não fala sério, amor. Sei que está apenas confusa. Esse aqui, ele apontou para Eduardo com desdém. Está apenas se aproveitando de um momento vulnerável seu. Eduardo deu mais um passo à frente, e Camila pôde ver a tensão em seus músculos. Você ouviu o que ela disse. Acabou, agora sugiro que você vá embora antes que eu tenha que chamar a polícia. Rafael riu novamente, mas seus olhos brilhavam com raiva. A polícia? Por quê? Por conversar com minha ex-namorada em plena via pública? Ele se aproximou mais. Cuidado, advogado. Não ameace quem você não conhece. A situação estava escalando rapidamente, e Camila podia sentir que algo ruim estava prestes a acontecer. A chuva havia intensificado, e as gotas caíam pesadamente sobre os três, criando uma atmosfera ainda mais tensa. Eduardo não recuou nem um centímetro diante da provocação de Rafael. Não foi uma ameaça, disse Eduardo, sua voz baixa e perigosa. Foi um fato. Você está assediando uma mulher que já deixou claro que não quer contato contigo. Isso tem nome na lei. Rafael deu uma risada sarcástica, mas Camila podia ver a raiva crescendo em seus olhos. Assédio. Eu nunca toquei nela, nunca a ameacei. Apenas quero conversar com a mulher que amo. Ele dirigiu o olhar para Camila. Amor, diga para seu patrão que somos adultos e podemos resolver nossos problemas sem intervenção externa. Não me chame de amor, disse Camila, sua voz finalmente encontrando firmeza. E não temos nada para resolver, Rafael. Já te disse isso inúmeras vezes. A máscara de charme de Rafael começou a escorregar, revelando a fúria por baixo.
3 anos, Camila. 3 anos de relacionamento? E você joga tudo fora por causa de um capricho? Sua voz estava ficando mais alta, atraindo olhares curiosos dos transeuntes. Você acha que esse aí se importa realmente com você? Ele só quer uma coisa, e depois vai te descartar como um lenço usado. Eduardo deu um passo decisivo em direção a Rafael, seus punhos cerrados. Cuide suas palavras, disse ele, sua voz carregada de advertência. Ou o quê? Provocou Rafael. Você vai me bater? Em plena Rua Augusta? Na frente da sua funcionária, que exemplo para o escritório, não acha? Camila podia ver que Eduardo estava lutando para manter o controle. Ela tocou suavemente seu braço, sentindo a tensão em seus músculos. Eduardo, não vale a pena, sussurrou ela. Escute sua namoradinha, disse Rafael com um sorriso cruel. Ela sempre foi boa em acalmar homens nervosos. Tenho certeza de que você já descobriu isso. Dessa vez foi Camila quem deu um passo à frente, seus olhos verdes flamejando de raiva. Chega, Rafael, chega dessa perseguição, dessas ligações constantes, de aparecer nos lugares onde trabalho. Eu não te amo mais, nunca mais vou te amar. Aceite isso e segue com sua vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael a encarou com uma expressão que Camila nunca havia visto antes. Pura raiva misturada com algo que parecia quase ódio. Você vai se arrepender disso, disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. Ambos vão se arrepender. Agora sim temos uma ameaça, disse Eduardo, já tirando o celular do bolso. Vou chamar a polícia agora mesmo. Rafael olhou ao redor, percebendo que várias pessoas estavam observando a cena. Sua expressão mudou rapidamente, voltando à máscara de charme. Que ameaça? Eu apenas disse que vocês vão se arrepender de jogar fora um amor verdadeiro. Ele sorriu friamente. Até logo, Camila. Nos vemos em breve. Rafael se afastou rapidamente, desaparecendo entre a multidão que se movia pelas calçadas molhadas. Camila ficou tremendo. E não era apenas por causa do frio da chuva. Eduardo imediatamente a envolveu com seus braços, puxando-a para perto. Está tudo bem, sussurrou ele em seu ouvido. Ele se foi. Camila se permitiu ficar nos braços de Eduardo por alguns segundos, sentindo o calor e a segurança que ele oferecia. Podia sentir o perfume masculino dele, a firmeza de seu peito contra sua bochecha. Precisamos sair daqui, disse ela, se afastando relutantemente. E se ele voltar? Vamos voltar para o escritório. E desta vez, vou fazer um boletim de ocorrência. Ele cruzou a linha hoje. Eles caminharam rapidamente de volta ao prédio, Eduardo mantendo um braço protetor ao redor dos ombros de Camila. No elevador, ela finalmente se permitiu processar o que havia acontecido. Obrigada, disse ela suavemente. Por ter ficado comigo, por ter me defendido. Eduardo a encarou, seus olhos escuros intensos. Camila, eu sempre vou te defender. Sempre. Ele hesitou por um momento, como se estivesse lutando com algo interno. O que aconteceu ali? A forma como ele falou com você, sobre você, me deixou com uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir. Por quê? Perguntou ela, genuinamente curiosa. O elevador parou no 15º andar, mas nenhum dos dois se moveu para sair. Eduardo passou a mão pelos cabelos, aquele gesto familiar que ela havia aprendido a reconhecer quando ele estava nervoso. Porque ele a encarou diretamente. Porque você é importante para mim, Camila. Muito mais importante do que deveria ser. O coração de Camila acelerou. Havia algo na voz dele, na forma como ele a olhava, que fazia todas as suas defesas se desmoronarem. Eduardo, ela começou, mas foi interrompida pelo som do elevador se abrindo no andar de baixo e vozes se aproximando. Vamos, disse ele suavemente, segurando a porta do elevador para ela. Vamos cuidar dessa situação com Rafael primeiro. Depois podemos conversar sobre outras coisas. Enquanto caminhavam pelos corredores do escritório, Camila não conseguia parar de pensar nas palavras dele. Você é importante para mim, muito mais importante do que deveria ser. O que exatamente isso significava? E mais importante, o que ela sentia por Eduardo estava se tornando muito mais forte do que o simples agradecimento por sua proteção. Por entre toda a confusão e o medo causados por Rafael, algo novo estava florescendo entre eles. Algo que ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentar,
mas que também não conseguia mais ignorar. Era quase 9 da noite quando Camila finalmente desligou o computador. O escritório estava praticamente vazio, com apenas a luz de segurança iluminando os corredores. Ela havia ficado até tarde propositalmente, tentando processar os eventos do dia e evitar voltar para casa sozinha. O encontro com Rafael a havia abalado mais do que queria admitir. As palavras ameaçadoras dele ecoavam em sua mente, mas o que a perturbava ainda mais eram os sentimentos confusos que Eduardo havia despertado nela. Ainda aqui, ela se sobressaltou e se virou para encontrar Eduardo parado na entrada do seu setor, já sem o blazer, com as mangas da camisa arregaçadas e a gravata afrouxada. Havia algo íntimo nessa visão dele mais casual que fez seu coração acelerar. Estava terminando uns relatórios, mentiu ela, guardando os documentos que já estavam prontos há 1 hora. Camila, disse ele, aproximando-se de sua mesa. São quase 10 horas da noite. Você está evitando ir para casa por causa do que aconteceu hoje, não está? A percepção dele a pegou desprevenida mais uma vez. Como ele conseguia lê-la tão bem? Talvez, admitiu ela, desligando o monitor do computador. Vem comigo, disse Eduardo, estendendo a mão para ela. Vamos conversar na minha sala. Camila hesitou por um momento antes de aceitar sua mão. O toque dele era quente, firme, e enviou uma corrente elétrica por todo o seu braço. A sala de Eduardo estava iluminada apenas pela luz da cidade que entrava pelas grandes janelas. Ele não acendeu as luzes do teto, criando uma atmosfera íntima que fez Camila se sentir ainda mais consciente da presença dele. Sente-se, disse ele, indicando o sofá de couro no canto da sala em vez das cadeiras formais em frente à mesa. Camila se acomodou em uma extremidade do sofá, e Eduardo se sentou ao lado dela, próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo. Primeiro quero que saiba que fiz o boletim de ocorrência esta tarde, disse Eduardo. Também conversei com um delegado conhecido meu. Eles vão ficar de olho na situação. Obrigada, disse Camila suavemente. Você não precisava se incomodar tanto. Claro que precisava, respondeu ele virando-se para encará-la. Camila, o que eu disse no elevador hoje, sobre você ser importante para mim, preciso que você entenda o que quis dizer com isso. O coração de Camila começou a bater mais rápido. Havia chegado o momento da conversa que ela estava antecipando e temendo ao mesmo tempo. Eduardo, deixe-me falar primeiro, por favor, interrompeu ele gentilmente. Há muito tempo que venho observando você. Sua dedicação, sua gentileza, a forma como trata todos com respeito, independentemente da posição hierárquica. Você ilumina este escritório, Camila. Você me ilumina. Camila sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Ninguém nunca havia falado dela dessa forma. No início tentei ignorar esses sentimentos, continuou Eduardo. Você é minha funcionária, é muito mais nova que eu, e eu não queria colocá-la em uma posição desconfortável. Mas ver você com medo, ver aquele homem te ameaçando hoje, ele cerrou os punhos. Isso me fez perceber que não posso mais fingir que não sinto nada por você. Eduardo, sussurrou Camila, sua voz embargada pela emoção. Eu sei que é complicado. Sei que você acabou de sair de um relacionamento tóxico e provavelmente é a última coisa que você quer pensar agora. Mas eu precisava ser honesto com você. Por quê? Por que o quê? Perguntou ela quando ele hesitou. Porque eu acho que estou me apaixonando por você, confessou ele, sua voz baixa, mas firme. Na verdade, acho que já estou apaixonado há algum tempo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e expectativa. Camila olhava para as mãos entrelaçadas em seu colo, tentando processar as palavras dele. Camila, chamou Eduardo suavemente. Diga alguma coisa. Qualquer coisa. Ela levantou os olhos para encontrar os dele, vendo vulnerabilidade em sua expressão, que contrastava com a confiança que ele sempre demonstrava. Eu tenho medo, admitiu ela finalmente. Medo de mim? Não, respondeu ela rapidamente. Nunca de você. Tenho medo de mim mesma, de confiar novamente em alguém. Rafael me fez duvidar dos meus próprios sentimentos, das minhas escolhas. E agora você... Ela parou lutando para encontrar as palavras certas. E agora eu. Agora você me faz sentir coisas que achei que nunca mais sentiria. Você me faz querer confiar novamente,
querer acreditar que posso ser feliz com alguém. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Mas e se eu estiver confundindo gratidão com outra coisa? Eduardo se aproximou dela no sofá, levantando a mão para secar gentilmente a lágrima de seu rosto. Posso te fazer uma pergunta? Disse ele suavemente. Ela assentiu. Quando você me olha, o que sente? Agora, neste momento, quando não há nenhuma situação de perigo, nenhuma necessidade de proteção, apenas você e eu. Camila o encarou, permitindo-se realmente olhar para ele. Para o rosto masculino e gentil, para os olhos escuros que sempre pareciam ver através dela, para a boca que agora estava tão próxima da sua. Eu sinto borboletas no estômago, admitiu ela corando. Sinto meu coração acelerar. Sinto vontade de me aproximar mais de você, de descobrir como seria. Ela parou muito envergonhada para continuar. Como seria o quê? Perguntou Eduardo, sua voz rouca. Como seria te beijar? Sussurrou ela, mal acreditando que havia dito isso em voz alta. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando consigo mesmo. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade neles que fez Camila tremer. Camila, disse ele, sua voz baixa e cheia de contenção. Se eu te beijar agora, não vai ser por pena ou por proteção, ou por qualquer outro motivo que não seja porque eu te desejo, porque eu te quero. Você tem certeza de que é isso que quer? Em resposta, Camila se inclinou ligeiramente em direção a ele, seus olhos fixos nos lábios dele. Tenho certeza, murmurou ela. Eduardo não precisou de mais encorajamento. Ele segurou o rosto dela gentilmente entre suas mãos e a beijou, suave e carinhosamente no início. Depois, com mais intensidade quando ela respondeu ao beijo, suas mãos se agarrando à camisa dele. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Camila encostou a testa na dele, seus olhos ainda fechados. Uau! Sussurrou ela. Uau mesmo! Concordou Eduardo, passando o polegar pela bochecha dela. Camila, eu quero tentar construir algo real contigo, se você me deixar. Sei que será complicado, sei que teremos que ser cuidadosos por causa do trabalho, mas eu também quero tentar. Interrompeu ela, abrindo os olhos para encará-lo. Você me faz sentir corajosa novamente. Você me faz querer lutar por algo bom em minha vida. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno e radiante que transformou completamente sua expressão. Então vamos com calma, disse ele. Vamos nos conhecer melhor, sem pressão, e vamos lidar juntos com qualquer coisa que Rafael tente fazer. Camila assentiu, sentindo uma paz que não experimentava há meses. Pela primeira vez desde o início do pesadelo com Rafael, ela sentia esperança. Eduardo? Sim? Obrigada por me fazer lembrar de quem eu sou. Ele a beijou novamente, mais suavemente dessa vez, como uma promessa do que estava por vir. No sábado seguinte, Camila se olhou no espelho pela 5ª vez em 10 minutos. Havia escolhido um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava seus olhos verdes. Era o primeiro encontro oficial dela com Eduardo, fora do ambiente de trabalho, e os nervos estavam à flor da pele. Eles haviam combinado de se encontrar em um café na Vila Madalena, longe do centro, onde poderiam ser vistos por colegas de trabalho. Eduardo havia sugerido manterem discrição até entenderem melhor o que estava acontecendo entre eles. Camila chegou ao café 5 minutos antes do horário combinado, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto procurava por uma mesa. O lugar era aconchegante, com paredes de tijolo à vista, plantas penduradas e o aroma reconfortante de café recém-passado. Chegou cedo, veio a voz familiar atrás dela. Ela se virou para encontrar Eduardo, que parecia completamente diferente, sem o terno formal. Estava usando jeans escuros, uma camisa azul clara e um blazer casual. Seus cabelos estavam ligeiramente desarrumados pelo vento, e ele estava sorrindo de uma forma que fez o coração dela pular. Você também, respondeu ela, retribuindo o sorriso. Eduardo se inclinou e depositou um beijo suave em sua bochecha, um gesto simples que enviou ondas de calor por todo o seu corpo. Você está linda, disse ele, afastando-se ligeiramente para admirá-la. Obrigada, murmurou Camila, sentindo o rosto esquentar. Eles escolheram uma mesa em um canto mais reservado, e Eduardo puxou a cadeira para ela antes de se sentar à sua frente. Era um gesto cavalheiresco que Rafael nunca havia feito,
e Camila se pegou, comparando os dois homens involuntariamente. "No que está pensando?" perguntou Eduardo, notando sua expressão pensativa. "Em como isso é diferente", admitiu ela. "Em como você é diferente." "Diferente como?" Camila brincou com a alça de sua bolsa, tentando encontrar as palavras certas. "Rafael ele nunca me tratou como se eu fosse especial. Mesmo no início, quando as coisas eram boas entre nós, eu sempre sentia que ele estava fazendo um favor em estar comigo." Ela olhou nos olhos de Eduardo. "Com você, eu me sinto valorizada." Eduardo estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a dela. "Porque você é especial, Camila. E qualquer homem que não consegue ver isso, não te merece." Antes que ela pudesse responder, uma garçonete se aproximou para anotar o pedido. Eles pediram café e algumas opções de doces, mas Camila mal prestou atenção no cardápio. Estava completamente focada no homem à sua frente. "Conte-me algo que eu não sei sobre você", disse Eduardo quando ficaram sozinhos novamente. "O que você quer saber? Qualquer coisa. Seus sonhos, seus medos, suas paixões. Quero conhecer a verdadeira Camila, não apenas a profissional competente que vejo no escritório." Camila pensou por um momento, surpresa pela genuína curiosidade dele. "Eu sempre quis ser escritora", confessou ela. "Quando era criança, costumava inventar histórias e escrever pequenos contos. Sonhava em publicar um livro um dia." "E por que não seguiu esse caminho?" "Meus pais achavam que não era uma carreira estável. Me convenceram a estudar contabilidade porque era mais seguro." Ela deu de ombros. "E depois que me formei, a vida tomou conta. Relacionamento, trabalho, contas para pagar. As histórias ficaram guardadas em uma gaveta." "Você ainda escreve?" "Às vezes, principalmente à noite, quando não consigo dormir." Camila riu nervosamente. "É bobagem, provavelmente." "Não é bobagem", disse Eduardo firmemente. "Paixões nunca são bobagem. Você poderia me mostrar algo que escreveu? Algum dia?" A ideia de compartilhar seus escritos com Eduardo a deixou nervosa e animada ao mesmo tempo. "Talvez", disse ela timidamente. A garçonete retornou com seus pedidos, e Eduardo aproveitou para mudar ligeiramente o assunto. "E quanto à sua família? Você mencionou que eles apoiaram Rafael no início." O sorriso de Camila se desvaneceu um pouco. "Meus pais sempre gostaram dele. Rafael sabia como ser charmoso quando queria. Eles achavam que eu tinha tido sorte em conseguir alguém como ele." Ela mexeu o açúcar no café mais vigorosamente do que necessário. "Quando terminei com ele, eles não entenderam. Disseram que eu estava sendo dramática. E todos os relacionamentos têm problemas. Eles sabem sobre o que ele está fazendo agora? As ligações, a perseguição? Contei para minha mãe, mas ela disse que ele estava apenas lutando pelo amor dele e que eu deveria dar uma segunda chance." Camila suspirou. "É difícil quando as pessoas que você ama não conseguem ver o que você vê." Eduardo sentiu raiva crescer dentro dele. Como a família de Camila podia ser tão cega ao sofrimento dela? "Você não precisa da aprovação deles para ser feliz", disse ele gentilmente. "Você tem o direito de escolher sua própria felicidade." "Eu sei, é só complicado." Eduardo assentiu, compreendendo. Família sempre era complicado. "E você?" perguntou Camila, querendo mudar o foco para ele. "Conte-me sobre sua família." "Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 22 anos, disse Eduardo, sua voz ficando mais séria. "Era recém-formado em Direito e de repente me vi responsável pela minha irmã mais nova, a Sofia. Ela tinha apenas 16 anos. "Eduardo, sinto muito." Camila apertou a mão dele. "Deve ter sido terrível." "Foi, mas também me ensinou sobre responsabilidade, sobre colocar as necessidades de outra pessoa antes das suas próprias. Criei a Sofia, paguei os estudos dela. Hoje ela é médica e mora em Londres. Você deve ter orgulho dela." "Tenho muito orgulho, mas também percebi que durante todos esses anos eu me esqueci de viver minha própria vida. Sempre estava tão focado em cuidar dela, depois em construir o escritório, que nunca parei para pensar no que eu queria." Ele olhou diretamente para ela. "Até agora." O coração de Camila acelerou com a intensidade do olhar dele. "E o que você quer agora?" perguntou ela suavemente. "Você", respondeu ele sem hesitação. "Quero você em minha vida, Camila. Quero descobrir se podemos construir algo bonito juntos." Antes que ela pudesse responder, seu celular tocou.
O som estridente cortou o momento como uma lâmina, e Camila sentiu seu estômago afundar ao ver o nome na tela. Rafael. Eduardo viu a mudança em sua expressão e imediatamente ficou alerta. É ele? Camila assentiu, rejeitando a chamada. Mas o telefone tocou novamente quase imediatamente. Atenda, disse Eduardo. Vou estar bem aqui ao seu lado. Com as mãos tremendo, Camila atendeu o telefone. Alô? Camila! Finalmente, veio a voz alegre de Rafael do outro lado da linha. Precisamos conversar, amor. Há algumas coisas que descobri sobre seu novo amiguinho que você deveria saber. A expressão de Eduardo endureceu ao ouvir o tom de Rafael. Rafael, eu já disse que... Você sabia que ele tem uma reputação terrível com mulheres? Que ele já destruiu vários relacionamentos no escritório? A voz de Rafael estava carregada de falsa preocupação. Estou tentando te proteger, Camila. Como sempre fiz. Isso não é verdade, disse Camila olhando para Eduardo, que havia se inclinado para ouvir a conversa. Não é? Então pergunte para ele sobre Fernanda Oliveira. Pergunte o que aconteceu com a estagiária do ano passado. Rafael riu cruelmente. Ele não te contou essa parte da história, contou? Camila viu uma sombra passar pelo rosto de Eduardo e seu coração afundou. Quem era Fernanda Oliveira? O silêncio que se seguiu às palavras de Rafael foi ensurdecedor. Camila olhava para Eduardo, procurando por uma explicação em seus olhos escuros, mas só encontrou uma expressão fechada que ela não conseguia decifrar. Camila? A voz de Rafael continuava no telefone. Ainda está aí, amor? Eu tenho que desligar, murmurou ela, encerrando a chamada com mãos trêmulas. Eduardo se inclinou para a frente, suas mãos estendidas em direção a ela, mas Camila se afastou instintivamente. Camila, deixe-me explicar. Então é verdade? Perguntou ela, sua voz mal saindo. Existe mesmo uma Fernanda Oliveira? Eduardo passou a mão pelos cabelos, aquele gesto familiar que agora parecia carregado de culpa. Sim, existe, mas não é o que você está pensando. Então me conte o que é, disse Camila, cruzando os braços defensivamente. Porque neste momento eu não sei mais em quem confiar. Eduardo olhou ao redor do café, notando que algumas pessoas começavam a prestar atenção na conversa deles. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Fernanda foi estagiária no escritório no ano passado. Ela tinha 23 anos, era inteligente, dedicada. Ele parou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. E? Insistiu Camila, seu coração se apertando com cada pausa dele. E ela desenvolveu uma fixação em mim. No início, eram pequenas coisas. Ela ficava até mais tarde para ajudar com casos, aparecia na minha sala com desculpas desnecessárias, sempre se oferecia para trabalhar em projetos comigo. Camila sentiu náusea crescendo em seu estômago. A história soava dolorosamente familiar. Continue, disse ela, sua voz gelada. Eu tentei manter as coisas profissionais, mas ela interpretou minha gentileza como encorajamento. Um dia, ela veio à minha sala depois do expediente e... se declarou. Eduardo evitou o olhar de Camila. Disse que estava apaixonada por mim, que sabia que eu sentia o mesmo. E o que você fez? Rejeitei gentilmente. Expliquei que ela era minha estagiária, que eu não misturava vida pessoal com profissional, que ela era muito nova. Eduardo suspirou profundamente. Mas ela não aceitou o não. Começou a me enviar mensagens, e-mails. Às vezes aparecia no meu prédio nos fins de semana. A semelhança com sua própria situação com Rafael era perturbadora, mas algo no comportamento de Eduardo a estava incomodando. Por que você não me contou isso antes? Perguntou Camila. Quando eu te falei sobre Rafael, por que você não mencionou que havia passado por algo parecido? Eduardo finalmente a encarou, e ela pôde ver vergonha em seus olhos. Porque não foi exatamente a mesma coisa. O que quer dizer com isso? Camila, Eduardo lutava visivelmente consigo mesmo. Até eu dormi com ela. Uma vez. Foi um erro terrível, mas aconteceu. O mundo de Camila pareceu parar. Ela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você dormiu com sua estagiária? Perguntou ela, sua voz saindo como um sussurro incrédulo. Foi uma noite em que eu estava bebendo demais por causa de um caso difícil. Ela apareceu na minha casa, disse que estava preocupada comigo. Uma coisa levou a outra e... Eduardo balançou a cabeça. No dia seguinte deixei claro que havia sido um erro,
que não poderia acontecer novamente. Mas isso só piorou a situação com ela. Camila se levantou abruptamente da mesa, pegando sua bolsa. Eu preciso ir embora. Camila, por favor, me deixe explicar direito. Explicar o quê, Eduardo? Ela se virou para encará-lo, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Que você se aproveitou de uma estagiária de 23 anos que estava claramente vulnerável. Que você fez exatamente o que Rafael disse que faria comigo. Não é a mesma coisa. Eduardo se levantou também, sua voz ficando mais alta. Com Fernanda foi um erro, um momento de fraqueza. Com você é... É o quê? Interrompeu Camila. Você vai me dizer que comigo é diferente? É exatamente isso que todos os homens dizem, Eduardo. É exatamente o que Rafael dizia. As palavras dela o atingiram como bofetadas. Eduardo viu a mulher por quem estava se apaixonando, se afastando dele, e a dor era quase insuportável. Camila, por favor, não deixe Rafael destruir isso entre nós. É exatamente o que ele quer. Rafael não está destruindo nada, disse ela, sua voz fria. Você já fez isso sozinho ao não ser honesto comigo desde o início. Eduardo tentou se aproximar, mas ela recuou. Você me fez acreditar que eu podia confiar novamente. Me fez pensar que você era diferente. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Mas no final todos os homens são iguais, não são? Todos acham que podem nos usar quando é conveniente. Isso não é verdade. E você sabe disso, disse Eduardo, desespero evidente em sua voz. O que sinto por você é real, Camila. Completamente diferente de qualquer coisa que já senti. Como eu posso saber disso? Perguntou ela, enxugando as lágrimas. Como posso confiar em qualquer coisa que você diz agora? Eduardo abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Como ele poderia convencê-la quando ele mesmo sabia que havia traído a confiança dela ao omitir a verdade? Eu vou embora, disse Camila finalmente. Preciso de tempo para pensar. Camila. Não, Eduardo. Não agora. Ela ajustou a alça da bolsa no ombro. Vejo você na segunda-feira, no trabalho, onde as coisas vão voltar a ser puramente profissionais. Eduardo assistiu impotente enquanto ela saía do café, seu coração se despedaçando a cada passo que ela dava para longe dele. Ele se deixou cair de volta na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Algumas horas atrás, ele estava no melhor momento de sua vida, sentindo que finalmente havia encontrado alguém com quem poderia construir algo real. Agora, ele havia perdido a confiança da única mulher que realmente importava para ele. E o pior de tudo era que Rafael havia vencido sem nem precisar aparecer fisicamente. Havia plantado a semente da dúvida e assistido enquanto ela crescia e destruía tudo. Eduardo pegou seu celular e discou o número de Camila, mas ela não atendeu. Tentou mais 2 vezes antes de desistir. Enviou uma mensagem de texto. Camila, eu sei que você está magoada e tem todo o direito de estar. Eu deveria ter sido honesto desde o início. Mas por favor, não deixe que o passado destrua a possibilidade de um futuro. Quando você estiver pronta para conversar, eu estarei aqui. Sempre. Ele não recebeu resposta. Segunda-feira chegou como uma tempestade fria. Camila havia passado o fim de semana inteiro remoendo a conversa no café, alternando entre raiva, tristeza e confusão. Ela havia se sentido tola por acreditar que Eduardo era diferente, por permitir que seus sentimentos crescessem tão rapidamente. Ao chegar ao escritório, ela evitou cuidadosamente olhar na direção da sala de Eduardo e foi direto para sua mesa. Márcia notou imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou a amiga, observando as olheiras sob os olhos de Camila e sua expressão abatida. Não quero falar sobre isso, murmurou Camila, ligando o computador e focando na tela. Tem a ver com o Dr. Eduardo? Vocês estavam tão bem na sexta-feira. Márcia, por favor. Camila olhou rapidamente ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Eu disse que não quero falar sobre isso. Durante toda a manhã, Camila conseguiu evitar qualquer contato com Eduardo. Ela sabia que ele estava no escritório, porque podia ouvir sua voz ocasionalmente vindo de sua sala, mas ela se mantinha ocupada com relatórios e análises. Por volta das 11 horas, Sandra, a secretária, apareceu em sua mesa. Camila, o Dr. Eduardo gostaria de falar com você sobre o caso Morrison. O coração de Camila acelerou, mas ela manteve a expressão neutra.
Pode dizer a ele que enviarei os documentos por e-mail ainda hoje. Sandra pareceu surpresa pela resposta. Ele especificamente pediu para falar com você pessoalmente. Disse que há algumas questões complexas que precisam ser discutidas. Camila sabia que não podia evitar Eduardo para sempre, especialmente quando se tratava de trabalho. Relutantemente, ela se levantou e caminhou até a sala dele. Eduardo estava em pé junto à janela quando ela bateu na porta. Ao ouvir o som, ele se virou rapidamente, e ela pôde ver o alívio momentâneo em seus olhos antes de ele se recompor. "Sente-se, por favor", disse ele, sua voz formalmente profissional. Camila se sentou na cadeira em frente à mesa dele, mantendo as costas retas e as mãos cruzadas no colo. Eduardo permaneceu em pé, claramente desconfortável. "Sobre o caso Morrison", começou ele, mas foi interrompido quando Camila o cortou. "Os documentos estão prontos. Posso enviá-los por e-mail em 1 hora. Há mais alguma coisa relacionada ao trabalho que precisa discutir?" A frieza em sua voz foi como uma punhalada no peito de Eduardo. A mulher que havia beijado na sexta-feira à noite, que havia se aberto com ele sobre seus sonhos e medos, havia desaparecido completamente. "Camila", tentou ele. "É senhorita Santos, Dr. Mendes", corrigiu ela geladamente. Eduardo fechou os olhos por um momento, sentindo a dor de cada palavra formal que saía da boca dela. "Senhorita Santos", disse ele, forçando-se a manter o tom profissional. "Queria também informá-la de que tomei algumas medidas adicionais de segurança relacionadas à situação com seu ex-namorado. Há agora um segurança no térreo que foi instruído a não permitir que Rafael Oliveira entre no prédio." "Obrigada", disse Camila secamente. "Posso ir agora?" "Camila, por favor." O tom profissional de Eduardo desmoronou momentaneamente. "Podemos conversar como pessoas normais." "Não há nada para conversar", respondeu ela, levantando-se. "O senhor deixou muito claro quem realmente é no sábado. Eu cometi erros no passado, isso é verdade, mas isso não muda o que sinto por você. Não muda o fato de que... o quê?" Camila se virou para encará-lo, seus olhos verdes flamejando. "Que você é bom em manipular mulheres vulneráveis, que sabe exatamente o que dizer para nos fazer sentir especiais. Você sabe que não é isso", disse Eduardo, dando um passo em direção a ela. "Você sabe que o que aconteceu entre nós foi real." "Eu não sei de nada", respondeu ela. "Pensei que conhecia Rafael também. Pensei que ele me amava. E olha como terminou." Eduardo sentiu como se ela tivesse acabado de compará-lo ao homem que a perseguia e ameaçava, e a comparação o deixou furioso e magoado. "Eu nunca te machucaria como ele fez", disse ele, sua voz baixa, mas intensa. "Nunca." "Você já me machucou", respondeu Camila simplesmente. "Me machucou ao mentir por omissão. Me machucou ao me fazer acreditar que eu podia confiar novamente." "Camila, com licença", disse ela, dirigindo-se à porta. "Tenho trabalho a fazer." Eduardo assistiu ela sair, sentindo-se completamente derrotado. A mulher por quem estava apaixonado o via agora da mesma forma como via seu perseguidor abusivo. A ironia era cruelmente dolorosa. O resto do dia passou em um borrão de tensão e evitação. Camila conseguiu evitar qualquer outro contato com Eduardo, mas podia sentir o peso de sua presença no escritório como uma constante pressão em seu peito. Quando finalmente chegou a hora de ir para casa, ela pegou suas coisas rapidamente, querendo sair antes que Eduardo pudesse tentar falar com ela novamente. Mas ao sair do elevador no térreo, ela se deparou com uma visão que fez seu sangue gelar. Rafael estava parado do lado de fora do prédio, na calçada, claramente esperando por ela. Quando a viu, ele acenou e sorriu como se fossem velhos amigos se reencontrando. Camila parou abruptamente, seu coração disparando. O segurança que Eduardo havia mencionado estava de fato presente. Mas Rafael estava tecnicamente em propriedade pública, não fazendo nada que pudesse ser considerado ilegal. "Senhorita Santos?" O segurança se aproximou dela, notando sua expressão de pânico. "Há algum problema?" "Aquele homem..." Ela apontou discretamente para Rafael. "Ele não deveria estar aqui. Ele está na calçada pública, senhora. Não posso fazer nada enquanto ele não tentar entrar no prédio ou a incomodar diretamente." Rafael, notando a conversa, começou a atravessar a rua em direção a eles. Camila sentiu pânico subindo em sua garganta. Nesse momento, Eduardo saiu do elevador,
vindo logo atrás dela. Ao ver Rafael se aproximando e a expressão de terror no rosto de Camila, ele imediatamente se posicionou ao lado dela. Problema resolvido, disse Rafael alegremente ao se aproximar. Agora que seu namorado sabe a verdade sobre você, podemos voltar ao que éramos antes. Vá embora, Rafael, disse Eduardo, sua voz carregada de advertência. Ah, o defensor ainda está aqui? Rafael riu. Pensei que depois de nossa conversa esclarecedora no sábado, você teria percebido que Camila não vale a pena o drama. Que conversa? Perguntou Eduardo, franzindo o senho. A que tivemos por telefone, é claro, quando contei sobre sua reputação com funcionárias. Rafael sorriu maliciosamente. Camila ficou tão chateada. Acho que finalmente entendeu o tipo de homem que você realmente é. Eduardo olhou para Camila, compreensão dawning em seus olhos. Rafael não havia apenas plantado dúvidas sobre Fernanda. Ele havia ligado diretamente para Camila, manipulando a situação para destruir o relacionamento deles. Camila, disse Eduardo urgentemente, você não percebe o que ele fez? Ele manipulou toda a situação. Provavelmente investigou meu passado, descobriu sobre Fernanda e usou isso para nos separar. Mas Camila estava longe demais em sua dor e desconfiança para ouvir razão. Isso não muda o fato de que você mentiu para mim, disse ela. Rafael sorriu, claramente satisfeito com o sucesso de sua manipulação. Viu só, Eduardo? Ela sabe quem você realmente é agora e está pronta para voltar para alguém que realmente a ama. Eu nunca voltarei para você, disse Camila, virando-se para encarar Rafael. Nunca. Prefiro ficar sozinha para sempre a voltar para você. A expressão de Rafael mudou instantaneamente, o charme superficial desaparecendo para revelar raiva pura. Você vai se arrepender disso, Camila, disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. Ambos vão se arrepender. Dessa vez, o segurança interviu. Senhor, vou ter que pedir para se retirar. Isso soou como uma ameaça. Rafael olhou ao redor, percebendo que havia várias pessoas observando a cena. Rapidamente recompôs sua máscara de charme. Não foi uma ameaça, disse ele. Foi apenas constatação. Até logo, Camila. Ele se afastou, mas antes de desaparecer dobrar a esquina, olhou para trás uma vez, seus olhos frios fixos em Eduardo. Camila estava tremendo, e Eduardo instintivamente se moveu para envolvê-la com os braços. Mas ela se afastou. Eu posso me cuidar sozinha, disse ela, chamando um táxi. Eduardo assistiu impotente enquanto ela entrava no carro e se afastava, sabendo que Rafael havia conseguido exatamente o que queria, separar os dois e deixar Camila isolada e vulnerável. E agora, Eduardo temia que Rafael estivesse planejando algo muito pior do que apenas ligações e perseguições. 3 dias se passaram desde o confronto na frente do escritório. Camila havia conseguido manter a distância profissional de Eduardo durante o expediente, mas as noites eram as piores. Sozinha em seu apartamento, ela oscilava entre raiva de Eduardo por ter mentido e medo crescente do que Rafael poderia fazer a seguir. As ligações haviam parado completamente, o que, estranhamente, a deixava ainda mais nervosa. Rafael nunca ficava quieto por tanto tempo. Era como se ele estivesse planejando algo. Naquela quinta-feira à noite, Camila estava em casa preparando o jantar quando ouviu a campainha tocar. Ela não esperava ninguém, e seu estômago se apertou de ansiedade. Aproximou-se do interfone com cuidado. Quem é? Delivery de flores para Camila Santos. Ela franziu o senho. Não havia encomendado flores, e ninguém que conhecia enviaria flores para ela naquele momento. Acho que há um engano. Não, senhora. Está aqui o nome. Camila Santos, apartamento 304. É um buquê muito bonito. Camila hesitou. Poderia ser de Eduardo. Uma forma de se desculpar. Parte dela queria que fosse, apesar de tudo. Pode deixar com o porteiro, por favor. Precisa da sua assinatura, senhora. São flores caras. Algo na insistência do entregador a incomodou, mas ela acabou descendo até o hall do prédio. Quando chegou, não havia ninguém. O porteiro, Sr. José, estava lendo jornal atrás do balcão. Sr. José, não veio nenhum entregador aqui? O homem idoso olhou para cima, confuso. Entregador? Não, senhora. Não vi nenhum entregador hoje à noite. Um frio percorreu a espinha de Camila. Ela olhou ao redor do hall vazio, depois para a rua através das portas de vidro. Não havia ninguém,
mas uma sensação de que estava sendo observada a fez correr de volta para o elevador. De volta ao apartamento, ela trancou a porta com ferrolho e foi até a janela. Lá embaixo, do outro lado da rua, ela viu uma figura familiar encostada em um poste de luz. Mesmo com a pouca iluminação, ela reconheceu Rafael imediatamente. Com mãos trêmulas, ela pegou o celular e ligou para a polícia. Emergência? Estou sendo perseguida por meu ex-namorado. Ele está parado na frente do meu prédio e acabou de me enganar para descer usando um falso entregador. Senhora, ele está em propriedade privada? Camila olhou novamente pela janela. Rafael estava na calçada pública. Não, ele está na rua. Infelizmente, estar na rua pública não é crime. Você tem uma ordem restritiva contra ele? Não. Eu tentei fazer um boletim de ocorrência, mas disseram que não havia evidência suficiente. Sem uma ordem restritiva, não podemos fazer nada enquanto ele não cometer um crime efetivo. Você pode tentar obter uma ordem restritiva amanhã no fórum. Camila desligou, frustrada e assustada. O sistema que deveria protegê-la parecia completamente inútil. Ela olhou novamente pela janela, mas Rafael havia sumido. Isso a deixou ainda mais nervosa. Onde ele estava agora? Às 10 da noite, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Oi, amor. Gostou da minha visitinha hoje? A voz de Rafael a fez gelar. Como conseguiu meu novo número? Mudei ontem mesmo. Tenho meus métodos. Ele riu. Um som que antes ela achava charmoso e que agora a enchia de terror. Sabe, estive pensando muito sobre nossa situação. Nossa situação acabou, Rafael. Quantas vezes preciso te dizer isso? Não acabou, Camila. Nunca vai acabar. A voz dele ficou mais séria. Você é minha. Sempre foi, sempre será. E se não pode entender isso por bem, você está me ameaçando? Estou te esclarecendo. A frieza em sua voz era terrificante. Você afastou aquele advogado idiota, o que foi inteligente da sua parte. Agora só precisa parar com essa birra e aceitar que pertence a mim. Eu nunca vou voltar para você. Nunca. Camila tentou manter a voz firme, mas podia ouvir o tremor nela. Veremos, disse Rafael. Boa noite, amor. Sonhe comigo. Ele desligou, deixando Camila com o telefone na mão, tremendo de medo e raiva. Ela sabia que não conseguiria dormir naquela noite. Na manhã seguinte, chegou ao escritório exausta e nervosa. Havia círculos escuros sob seus olhos, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava trabalhar. Eduardo a observava discretamente de sua sala. Ele notou imediatamente que algo estava errado. A postura tensa de Camila, a forma como ela se sobressaltava com qualquer ruído, a palidez de sua pele, tudo indicava que Rafael havia intensificado sua campanha de terror. Por volta das 10 da manhã, Eduardo não aguentou mais. Ele desceu até a mesa de Camila, ignorando o olhar de advertência que ela lhe lançou. Precisamos conversar, disse ele baixinho. Não há nada para conversar, murmurou ela, sem levantar os olhos da tela do computador. Camila, você parece que não dormiu. Está tremendo. O que Rafael fez? A menção do nome fez ela olhar rapidamente ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Isso não é da sua conta, disse ela, mas sua voz não tinha a frieza dos dias anteriores. Havia medo nela agora. É sim da minha conta, replicou Eduardo firmemente. Porque eu me importo com você, independentemente de você acreditar nisso ou não. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Camila. Ela estava exausta de carregar todo aquele medo sozinha. Ele apareceu no meu prédio ontem à noite. Fingiu ser um entregador para me fazer descer. E depois ligou com um número novo, mesmo eu tendo mudado o meu ontem de manhã. Sua voz ficou mais baixa. Eduardo, estou com medo. Muito medo. A raiva que Eduardo sentiu foi instantânea e intensa. Rafael estava escalando suas táticas e Camila estava claramente em perigo. Vem comigo, disse ele, estendendo a mão. Eduardo, não é um pedido, Camila. É uma questão de segurança. Vamos para a minha sala agora. Desta vez ela não protestou. Seguiu-o até a sala dele, onde Eduardo fechou a porta e baixou as persianas. Sente-se, disse ele, mas em vez de ir para trás de sua mesa, ele puxou uma cadeira para ficar diretamente na frente dela. Camila, olhe para mim, disse ele gentilmente. Ela levantou os olhos para encontrar os dele, e Eduardo viu o medo genuíno lá. Eu sei que você está furiosa comigo.
Sei que mentir sobre Fernanda foi um erro terrível. Mas, neste momento, sua segurança é mais importante do que nossos problemas pessoais. Ele se inclinou para a frente. Rafael está escalando. Isso que ele fez ontem à noite é perigoso. Eu sei, sussurrou ela. Mas a polícia não pode fazer nada. Ele é esperto demais. Então vamos ser mais espertos que ele. Eduardo se levantou e caminhou até sua mesa, pegando um cartão de visitas. Este é um detetive particular que já trabalhei em alguns casos. Ele vai ajudar a conseguir evidências contra Rafael. Eduardo, eu não posso pagar. Não estou pedindo para você pagar, interrompeu ele. Eu vou pagar. E antes que proteste, isso não é sobre nós. É sobre fazer a coisa certa. Camila olhou para o cartão em suas mãos, sentindo uma mistura de gratidão e confusão. Por que está fazendo isso? Porque... Eduardo hesitou. Depois decidiu ser completamente honesto. Porque mesmo que você nunca me perdoe, mesmo que nunca tenhamos um futuro juntos, eu não posso viver sabendo que você está em perigo, e eu não fiz tudo o que podia para protegê-la. As lágrimas que Camila havia estado segurando, finalmente, começaram a cair. Eduardo, eu... Antes que ela pudesse terminar, o telefone de Eduardo tocou. Era Sandra, da recepção. Doutor Eduardo, há um homem aqui embaixo dizendo que precisa entregar um envelope para a senhorita Camila. Ele diz que é urgente, relacionado a um processo judicial. Eduardo e Camila trocaram olhares alarmados. Descrição dele? Perguntou Eduardo. Alto, moreno, bonito. Está de terno e parece muito profissional. Rafael, sussurrou Camila. Sandra, disse Eduardo rapidamente. Não permita que esse homem suba. Chame a segurança se necessário. Estamos descendo. Ele não pode continuar fazendo isso, disse Camila, limpando as lágrimas. Não posso viver assim para sempre. E você não vai viver assim, disse Eduardo, sua voz cheia de determinação. Eu prometo, Camila. Vamos acabar com isso. Hoje. Enquanto desciam no elevador, Eduardo já estava formulando um plano. Rafael havia cometido um erro ao aparecer no escritório novamente. Desta vez, eles estavam prontos para ele. Mas Eduardo não fazia ideia de quão longe Rafael estava disposto a ir para recuperar o que considerava seu. Saiu que o skate no térreo. Eles encontraram Rafael conversando calmamente com o segurança, um envelope Manila nas mãos. Ao ver Eduardo e Camila se aproximando, ele sorriu como se estivesse encontrando velhos amigos. Camila, que bom te ver, disse ele, estendendo o envelope. Trouxe alguns documentos importantes que você precisa assinar. Que documentos? Perguntou Eduardo, posicionando-se ligeiramente na frente de Camila. Documentos pessoais, respondeu Rafael, seu sorriso não vacilando. Entre ex-namorados. Tenho certeza de que você entende. Eu não vou assinar nada, disse Camila, sua voz ganhando força. E você precisa parar com isso, Rafael. Para de me perseguir. Perseguir? Rafael riu, olhando ao redor como se apelasse para uma plateia invisível. Estou apenas tentando resolver questões pendentes com minha ex-namorada. Isso é perseguição? Eduardo se aproximou mais. Sim, é perseguição. Que agora é também invasão de local de trabalho. Você não foi autorizado a entrar neste prédio. Na verdade, disse Rafael, tirando um documento do bolso, eu tenho autorização. Sou advogado registrado no estado de São Paulo e estou aqui em capacidade profissional. Eduardo pegou o documento e o examinou rapidamente. Era verdadeiro. Rafael havia se registrado como advogado independente apenas 3 dias atrás. Inteligente, murmurou Eduardo. Mas isso não muda o fato de que você está assediando minha funcionária. Sua funcionária? Rafael sorriu maliciosamente. Ou sua ex-amante, porque me disseram que vocês estavam se relacionando inapropriadamente. Um chefe e sua subordinada. Isso pode dar problemas com a ordem dos advogados, não acha? A ameaça implícita era clara. Rafael estava disposto a destruir a carreira de Eduardo se necessário. Chega, disse Camila dando um passo à frente. Rafael, pare com isso. Você quer conversar? Então vamos conversar. Mas não aqui. Eduardo a encarou alarmado. Camila, não... Está tudo bem, disse ela, olhando diretamente para Rafael. 15 minutos, no café da esquina, sozinhos. Depois você me deixa em paz para sempre. Rafael sorriu claramente satisfeito. Sabia que você era sensata. Vamos agora. Camila. Eduardo sussurrou urgentemente. Isso é perigoso. Ele está claramente instável.
Será em público, disse ela. E você pode ficar na mesa ao lado, se quiser, mas preciso acabar com isso. Eduardo queria protestar, mas viu a determinação nos olhos de Camila. Ela havia tomado sua decisão. Está bem, disse ele relutantemente, mas eu vou estar lá e ao menor sinal de problema. Combinado, disse Camila. O café era o mesmo onde ela e Eduardo haviam conversado pela primeira vez sobre Rafael. A ironia não passou despercebida por nenhum deles. Eduardo se sentou em uma mesa próxima, fingindo ler um jornal enquanto Camila e Rafael ocuparam uma mesa mais reservada. Você está linda, disse Rafael assim que se sentaram, sua voz voltando ao tom carinhoso que ele usava quando eles namoravam. Rafael, vamos direto ao ponto, disse Camila. O que você quer? Você sabe o que eu quero. Quero você de volta. Quero nossa vida de volta. Ele se inclinou para a frente. Camila, eu te amo. Sempre amei. Estes últimos meses sem você têm sido um inferno. E os últimos meses para mim têm sido um pesadelo, replicou Camila. Por sua causa. Porque você está sendo teimosa. A voz de Rafael ficou ligeiramente mais alta, mas ele rapidamente se controlou. Desculpe, é que você não entende como eu me sinto. Como dói estar longe de você. Rafael, eu não te amo mais. Camila disse as palavras claramente, devagar. Nunca mais vou te amar. Você precisa aceitar isso e seguir em frente. Você está confusa. Aquele homem, ele apontou discretamente para Eduardo, ele está aproveitando de um momento vulnerável seu. Mas eu conheço você, Camila. Conheço seu coração. E seu coração ainda é meu. Meu coração nunca foi seu, disse Camila, surpresa pela própria firmeza. Eu achei que te amava, mas agora percebo que o que sentia era medo. Medo de te desapontar, medo de te contrariar. Isso não é amor, Rafael. É controle. A expressão de Rafael escureceu. Então é isso? Você vai jogar fora 3 anos por causa de um capricho? Não é um capricho. É uma decisão consciente de escolher minha própria felicidade em vez do seu controle. Sua felicidade? Rafael riu amargamente. Você acha que vai ser feliz com aquele homem? Ele vai se cansar de você em alguns meses como se cansou da estagiária. E então o quê? Você vai ficar sozinha, sem ninguém que realmente te ame. Prefiro ficar sozinha a viver com medo, disse Camila. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos cerradas em punhos sobre a mesa. Você não está pensando direito, disse ele finalmente, sua voz baixa e perigosa. Está tomando uma decisão que vai se arrepender para o resto da vida. A única coisa de que me arrependo é não ter terminado com você mais cedo. Essas palavras foram a gota d'água. Rafael se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira. Você vai voltar para mim, disse ele, sua voz carregada de raiva mal contida. Uma forma ou outra, você vai voltar para mim. Porque você é minha, Camila, sempre foi, sempre será. Eu não sou sua propriedade, replicou Camila, também se levantando. Ah, não é? Rafael riu friamente. Veremos. Ele se inclinou sobre a mesa, aproximando o rosto do dela. Você tem 24 horas para mudar de ideia. Depois disso, depois disso as coisas vão ficar muito difíceis para você, e para seu namorado também. Eduardo não conseguiu mais ficar sentado. Ele se levantou e se aproximou rapidamente da mesa. Agora foi longe demais, disse ele pegando o braço de Rafael. Você acabou de fazer uma ameaça direta na frente de testemunhas. Rafael se desvencilhou do aperto de Eduardo. Não foi uma ameaça, foi um aviso. Ele olhou diretamente para Camila. 24 horas, amor. Pense bem. Ele saiu do café, deixando Camila e Eduardo em estado de choque. Acabou, disse Eduardo firmemente. Agora temos evidência suficiente. Vamos direto para a delegacia. Camila estava tremendo, mas havia uma nova determinação em seus olhos. Sim, disse ela. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Enquanto saíam do café, Eduardo passou o braço ao redor dos ombros de Camila, oferecendo proteção e apoio. Ela não se afastou desta vez. Eduardo, disse ela suavemente. Sim? Obrigada. Por tudo. Ela olhou para ele. E eu sinto muito. Por ter duvidado de você, por ter deixado Rafael destruir o que estava começando entre nós. Eduardo parou de andar e a encarou. Camila, eu sei que pode ser tarde demais, continuou ela. Mas quando isso acabar, quando Rafael estiver fora de nossas vidas,
Você acha que poderíamos tentar novamente? Da forma certa desta vez? Em resposta, Eduardo segurou o rosto dela gentilmente entre suas mãos e a beijou, ali mesmo na rua movimentada. Foi um beijo cheio de promessas, de esperança, de um futuro que finalmente parecia possível. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Vamos cuidar de Rafael primeiro, disse Eduardo. E depois vamos construir algo bonito juntos. Camila assentiu, sentindo-se mais forte do que havia se sentido em meses. Com Eduardo ao seu lado, ela finalmente tinha coragem para lutar por sua própria felicidade, mas eles ainda não sabiam que Rafael estava observando do outro lado da rua, seus olhos frios, cheios de raiva e algo muito pior, determinação. A guerra estava longe de terminar. Na delegacia, o delegado responsável pelo caso, Dr. Silva, ouviu atentamente o relato de Camila e Eduardo sobre a ameaça no café. Com as declarações das testemunhas que estavam no local e a gravação do sistema de segurança do estabelecimento, finalmente havia evidência suficiente para uma ação legal. Com base no que me contaram e nas evidências que temos, posso expedir um mandado de prisão temporária por ameaça e stalking, disse o delegado, preenchendo os formulários. Vou também solicitar uma ordem de restrição definitiva. Quanto tempo isso vai levar? Perguntou Camila, ainda nervosa. O mandado deve ficar pronto até amanhã de manhã. Vamos localizá-lo e trazê-lo para prestar esclarecimentos. Se ele violou as leis, será processado. Ao saírem da delegacia, Eduardo insistiu que Camila não deveria ficar sozinha em casa naquela noite. Você pode ficar no meu apartamento, sugeriu ele. Tenho um quarto de hóspedes. Só até sabermos que Rafael foi preso. Eduardo, não sei se é uma boa ideia, hesitou Camila. Por quê? Perguntou ele suavemente. Porque se ficamos próximos agora, eu não vou conseguir manter a mente clara. E preciso estar focada até isso acabar. Ela olhou para ele com vulnerabilidade. Você me afeta, Eduardo. Me afeta de uma forma que me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Eduardo sorriu, tocando gentilmente o rosto dela. Tudo bem, então vou ficar no seu apartamento. Durmo no sofá. Mas não vou te deixar sozinha enquanto ele estiver solto. Camila assentiu, grata pela proteção e pela compreensão dele. Naquela noite, no apartamento de Camila, eles pediram comida chinesa e conversaram pela primeira vez de forma aberta e honesta. Eduardo contou sobre Fernanda com mais detalhes, explicando como havia se sentido culpado desde então e como isso havia afetado sua capacidade de se relacionar. Depois daquilo, criei regras rígidas para mim mesmo, disse ele sentado no sofá ao lado dela. Nada de relacionamentos no trabalho, nada de envolvimento emocional com funcionárias. Funcionou por 1 ano, até você aparecer na minha vida. E eu estraguei todas as suas regras? Perguntou Camila, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Completamente, admitiu ele rindo. Desde o primeiro dia que você começou a trabalhar, eu me pegava procurando desculpas para passar pela sua mesa. Tentava convencer a mim mesmo que era só supervisão profissional. Eu também sentia algo, confessou Camila. Sempre ficava nervosa quando você se aproximava. Mas não era medo, era expectativa. Como se algo elétrico estivesse no ar. Eles estavam sentados próximos demais e a tensão entre eles era palpável. Eduardo se inclinou ligeiramente em direção a ela, mas se conteve. Camila, eu quero muito te beijar agora, mas você quer ter certeza de que estou fazendo isso pelos motivos certos, completou ela. E não apenas porque estou assustada e vulnerável. Exato. Camila se aproximou dele, colocando a mão sobre a dele. Eduardo, você quer saber como sei que meus sentimentos são reais? Porque mesmo quando estava furiosa com você, mesmo quando achava que havia mentido para mim, eu ainda sentia falta de você. Ainda queria sua proteção, ainda confiava em você mais do que em qualquer outra pessoa. Eduardo entrelaçou os dedos nos dela. Depois que isso acabar, disse ele, quero fazer tudo certo com você. Quero te cortejar adequadamente, te levar em encontros de verdade, conhecer seus pais, mesmo depois de tudo que te contei sobre eles, especialmente depois disso. Quero que vejam como você merece ser tratada. Camila se inclinou e depositou um beijo suave na bochecha dele. Obrigada, sussurrou ela, por me fazer lembrar do meu próprio valor. Eles passaram o resto da noite conversando. Eduardo dormindo no sofá conforme prometido. Pela primeira vez em meses,
Camila conseguiu dormir profundamente, sentindo-se segura sabendo que ele estava ali. Na manhã seguinte, o telefone de Eduardo tocou cedo. Era o delegado Silva. Doutor Eduardo, há um problema. Fomos ao endereço fornecido por Rafael ontem, mas o apartamento estava vazio. O proprietário disse que ele entregou as chaves 3 dias atrás, alegando mudança de cidade. O estômago de Eduardo afundou. Ele fugiu? Parece que sim, estamos verificando cartões de crédito e movimentação bancária, mas pode levar alguns dias para localizá-lo. Eduardo agradeceu e desligou, preocupado. Camila, que havia ouvido parte da conversa, o olhou esperando explicações. Rafael desapareceu, disse ele. Abandonou o apartamento 3 dias atrás. 3 dias. Foi quando ele me ameaçou pela primeira vez no telefone. Camila sentiu um calafrio. Eduardo, ele estava planejando isso. A ameaça no café, tudo. Ele sabia que íamos procurar a polícia. Isso significa que ele pode estar em qualquer lugar agora, disse Eduardo sombriamente. Como se tivesse ouvido a conversa, o telefone de Camila tocou. Era um número desconhecido. Não atenda, disse Eduardo, mas a curiosidade e o medo foram mais fortes. Camila atendeu. Alô? Bom dia, amor. Dormiu bem? A voz de Rafael estava estranhamente calma. Onde você está? Perguntou Camila. Por aí. Sabe, tive a noite toda para pensar sobre nossa conversa ontem e cheguei a uma conclusão interessante. Rafael parou dramaticamente. Se eu não posso te ter, ninguém pode. O sangue de Camila gelou. Rafael. As 24 horas acabaram, Camila. Você fez sua escolha. Agora eu faço a minha. A voz dele ficou fria e calculista. Você e seu namorado têm algo que me pertence. E eu sempre recupero o que é meu. Rafael, você está assustado, eu entendo. Mas fugir não vai resolver nada. Volte, vamos conversar com calma. Fugir? Rafael riu. Quem disse que estou fugindo? Estou me preparando. E muito em breve, vocês vão entender que mexeram com a pessoa errada. A ligação foi encerrada, deixando Camila tremendo. Eduardo imediatamente pegou o telefone dela e ligou para o delegado Silva. Delegado? Ele acabou de ligar. Fez ameaças diretas. Sim, estamos gravando as chamadas a partir de agora. Entendi. Sim, vamos ficar em lugar seguro. O que ele disse? Perguntou Camila. Que vai aumentar a segurança, mas enquanto Rafael não for localizado, precisamos ser extremamente cuidadosos. Eduardo a encarou seriamente. Camila, acho que você deveria sair da cidade por alguns dias. Posso te levar para a casa da minha irmã em Londres ou... Não, disse ela firmemente. Não vou fugir. Já fugi dele por meses. Vivi com medo. Mudei minha vida toda por causa dele. Não vou mais fazer isso. Camila, ele está perigoso. E sempre vai estar, interrompeu ela. A menos que seja parado. Se eu fugir agora, ele vai me perseguir pelo resto da vida. Prefiro enfrentar isso aqui, com você, com a polícia, do que passar os próximos anos olhando por cima do ombro. Eduardo admirou a coragem dela, mas o medo pelo que Rafael poderia fazer estava corroendo seu estômago. Então ficamos juntos, disse ele. Não saímos um sem o outro. E na primeira oportunidade que a polícia tiver de pegá-lo, aproveitamos. Camila assentiu, tentando manter a bravura, mas por dentro ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Rafael não estava apenas fugindo, ele estava caçando, e eles eram as presas. 6 meses depois, o sol de setembro entrava suavemente pelas janelas do novo apartamento que Eduardo e Camila haviam escolhido juntos. Era um lugar completamente diferente, em um bairro que Rafael nunca conhecera, com sistema de segurança moderno e portaria 24 horas. Camila estava na cozinha preparando café quando sentiu os braços de Eduardo envolvendo sua cintura por trás. Ela se inclinou contra o peito dele, sentindo a segurança e o amor que haviam se tornado sua nova realidade. Bom dia, murmurou ele em seu ouvido, depositando um beijo suave em seu pescoço. Bom dia, respondeu ela, virando-se em seus braços para encará-lo. Eduardo estava diferente daquela manhã. Havia algo em seus olhos, uma mistura de nervosismo e excitação que ela não conseguia identificar. Está tudo bem? Perguntou ela. Está, disse ele sorrindo. Na verdade, está perfeito. Rafael havia sido capturado 3 meses atrás em Brasília, onde tentava conseguir documentos falsos para deixar o país.
A prisão havia sido resultado de uma investigação coordenada entre várias delegacias, após ele ter cometido o erro de usar um cartão de crédito em seu próprio nome. Ele estava agora cumprindo pena por stalking, ameaças e violação de medidas protetivas. Seu advogado havia conseguido reduzir a sentença para 2 anos, mas com a condição de que Rafael participasse obrigatoriamente de um programa de reabilitação para agressores. Às vezes ainda tenho pesadelos, admitiu Camila, enquanto serviam o café na mesa pequena da varanda. Eu sei, disse Eduardo, segurando a mão dela. Mas eles estão ficando mais raros, não estão? Era verdade. As sessões de terapia que ela havia começado logo após a prisão de Rafael estavam ajudando enormemente. Ela estava aprendendo a reconstruir sua autoestima, a confiar novamente em seus próprios sentimentos e decisões. Doutora Ana disse que é normal, continuou Camila, que traumas como esse levam tempo para cicatrizar completamente. Eduardo assentiu. Ele também havia começado terapia, trabalhando suas próprias questões sobre relacionamentos e responsabilidade emocional. Camila, disse ele de repente, ficando de pé, há algo que quero te mostrar. Ela o observou curiosamente enquanto ele ia até a mesa de centro da sala e voltava com um envelope. O que é isso? Abra e veja. Camila abriu o envelope e retirou alguns documentos. Quando leu o cabeçalho, seus olhos se arregalaram de surpresa. Eduardo, isso é, um contrato com a editora Moderna para a publicação do seu primeiro livro de contos, completou ele, sorrindo radiante. Mas, como? Eu nem terminei de escrever. Lembra daqueles contos que você me mostrou há 2 meses? Pedi permissão para enviá-los para uma editora conhecida minha. Eles adoraram e querem publicar uma coletânea. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Camila. Eduardo, eu não acredito. Meu sonho. Ela não conseguia terminar as frases, emocionada demais. Você merece isso, Camila. Você sempre mereceu que seus sonhos se tornassem realidade. Ela se jogou nos braços dele, beijando-o com toda a gratidão e amor que sentia. Obrigada, sussurrou ela contra seus lábios, por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. Sempre vou acreditar em você, disse Eduardo. Sempre vou estar aqui para te apoiar em tudo o que quiser fazer. Eles se beijaram novamente, e Camila sentiu que sua vida havia finalmente encontrado seu rumo verdadeiro. Não apenas por causa do livro, mas porque havia encontrado alguém que a amava de verdade, que respeitava seus sonhos e a encorajava a ser a melhor versão de si mesma. Eduardo? Eu te amo, disse ela, as palavras saindo naturalmente, sem medo ou hesitação. Completamente, profundamente, verdadeiramente. Eu também te amo, respondeu ele, segurando o rosto dela entre suas mãos. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Naquela tarde, eles visitaram os pais de Camila. A relação havia melhorado significativamente depois que Eduardo conversou pessoalmente com eles, explicando o que Rafael havia feito e como Camila havia sido corajosa em se afastar de um relacionamento tóxico. Camila, disse sua mãe servindo o almoço, temos que admitir que estávamos errados sobre Rafael e sobre Eduardo também. Seu pai, homem de poucas palavras, olhou para Eduardo com respeito. Obrigado, disse ele simplesmente, por proteger nossa filha quando não soubemos fazer isso. Eduardo assentiu, compreendendo que aquele era o equivalente a um pedido de desculpas e uma bênção ao mesmo tempo. Mais tarde, caminhando pelo parque onde haviam tido seu primeiro encontro oficial, Eduardo parou em um banco e puxou Camila para se sentar ao seu lado. Tem mais uma coisa, disse ele, parecendo nervoso novamente. Mais surpresas, riu Camila. Não sei se meu coração aguenta. Eduardo se levantou e, para completa surpresa dela, se ajoelhou na frente do banco. Eduardo, sussurrou ela, seu coração acelerando. Camila Santos, disse ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você trouxe luz para minha vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, mas sobre apoiar essa pessoa a se tornar quem ela realmente é. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Quer se casar comigo? Camila olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o homem que havia estado ao seu lado durante os momentos mais difíceis, que havia acreditado em seus sonhos,
que a havia ensinado novamente a confiar no amor. Não havia dúvidas em seu coração. Sim, disse ela, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Sim, eu quero me casar com você. Eduardo colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, enquanto pessoas ao redor do parque começavam a aplaudir espontaneamente. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Eu prometo, disse Eduardo segurando o rosto dela, que todos os dias da nossa vida juntos, você vai se lembrar do quão especial e amada você é. E eu prometo, respondeu Camila, que vou confiar no nosso amor, que vou lutar por nós e que nunca mais vou deixar o medo me impedir de ser feliz. Enquanto caminhavam de volta para casa, mãos dadas e planejando o futuro, Camila refletiu sobre a jornada que a havia trazado até ali. Havia sido um caminho difícil, cheio de medo e dor, mas que a havia levado a descobrir sua própria força e a encontrar um amor verdadeiro. Rafael havia tentado destruir sua capacidade de confiar e amar, mas havia falhado. No final, o que não nos mata realmente nos torna mais fortes. E Camila havia emergiado da experiência não apenas sobrevivente, mas florescendo. Ela era escritora, era amada, era livre. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades infinitas.